Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje chegamos à maravilhosa festa da dormição e transladação da terra para o céu de Nossa Senhora Theotokos e Sempre Virgem Maria. Mais uma festa memorável, a festa que encerra entre as 12. Esta é a festa que encerra o ciclo de festas do ano litúrgico. O ano litúrgico abre com a festa da Natividade da Mãe de Deus em setembro e termina agora no final de agosto com justamente a festa da Dormição. Tudo começa com a Mãe de Deus, termina com a Mãe de Deus no calendário litúrgico. E hoje, nesse dia tão memorável e maravilhoso, onde celebramos este grande mistério, nossos corações se enchem de alegria pela consolação que essa festa nos traz, em seus hinos, em seu conteúdo, em suas explicações do que significa a Mãe de Deus para a história de Deus e de Deus com os homens, a nossa própria história pessoal, a história de toda a humanidade. E isso é uma grande consolação, principalmente para nós que estamos enfermos, vivendo cheio de limitações, cheio de obstáculos. Quão consolador é simplesmente mencionar que a Mãe de Deus e nossa está presente para nós de uma maneira que somente nós, na Igreja Ortodoxa, temos o privilégio de saborear. É um presente que Deus nos deu, a Santíssima Theotokos, Sempre Virgem Maria, para a humanidade. Tudo Ele nos deu, e Ele nos deu algo a mais, algo suficiente para que a humanidade percebesse as coisas por outra maneira, nesse mundo caído, esse mundo desolador, esse mundo de tragédias, que muitas vezes tem coisas sem sentido, no mundo onde paira a injustiça, onde paira a dor. De repente, quando acordamos e despertamos para a verdade, percebemos que quem nos conduziu para a verdade foi esta Odigítria, esta guia intercessora, a mestra que tem o poder de guiar a todos ao seu Filho e à verdade. Então, em uma só palavra, quando muitas pessoas perguntam-nos de coração, a Igreja Ortodoxa talvez não honre tanto a Mãe de Deus porque não mantém certos dogmas que os católicos mantêm, negativo. Como diz os ofícios da festa de ontem que nós vimos, há duas maneiras de honrar o Theotokos, de maneira ortodoxa e de maneira não ortodoxa, e nós a honramos de maneira ortodoxa. A glorificamos segundo a ortodoxia. E na verdade, dentro dessa veneração que temos por ela e glorificação que damos a ela na ortodoxia, por várias maneiras e motivos, nós somos aqueles que mais a veneramos, que mais a honramos. Coisa que esse ano não será o objetivo do sermão adentrar nisso. Outros anos já falamos como significa adorar a Mãe de Deus de maneira ortodoxa e os detalhes disso. Mas a verdade é que uma só palavra, se alguém nos perguntar, mas Deus é o Deus dos cristãos e é a mesma fé que temos entre católicos, entre protestantes, todos creem em Deus, e mesmo entre os católicos, uma fé mais próxima da ortodoxia talvez, e na verdade não é bem assim. Só pela maneira como nós temos acesso à Mãe de Deus na ortodoxia, é uma coisa que ouvimos calados a respeito de como as pessoas às vezes questionam a fé. E fazem perguntas e muitas perguntas, e por que isso, e por que essa fé é diferente? A nossa fé não é diferente. A nossa fé é a única que tem uma relação estrita e perene, duradoura, já aqui, nesta vida, com a Theotokos Sempre Virgem Maria, não na outra vida. Não precisamos de aparições, de visões, de videntes, de devoções forçadas, para tentar se aproximar da Mãe de Deus através de N títulos que poderíamos dar a ela. Não, simplesmente a Theotokos e Sempre Virgem Maria na ortodoxia é tão próxima de nós, tanto quanto nós não podemos separar o sol de seus raios, não podemos separar a pessoa de seu nome. Assim também não podemos separar Deus da Theotokos e tampouco a Igreja Ortodoxa dela. É um fio que une como tudo se fosse uma única coisa só, devido à divindade
que paira sobre a Mãe de Deus, ainda que ela não é divina por natureza, por graça passou a divindade a pairar tanto sobre ela, e ela, sendo a Mãe de Deus, e nossa, passa, portanto, a estabelecer-nos uma realidade que quando as pessoas se debatem nas discussões teológicas, mas por que essa fé é diferente? E talvez tenham coisas erradas e questionam nossa fé, porque não entendem as questões teológicas. De uma única resposta podemos dar. Não há como explicar-te, ó alma heterodoxa, o que é que estamos fazendo aqui, porque tudo isso é um mistério na Igreja Ortodoxa. Mas o que posso lhe adiantar de antemão é o seguinte: se estás satisfeito com tua fé passageira nesta vida, ok, só tem uma coisa que temos a dizer: somente na ortodoxia é que o reino dos céus não é uma coisa que virá no futuro, mas já aqui e agora, nessa vida, já podemos desfrutá-lo. Isso devido à presença da Santíssima Teotocos Sempre Virgem Maria e como ela tem uma relação conosco na Igreja Ortodoxa. Então, se está satisfeito com tua fé, ó alma, fique nela. Mas nós estamos nessa porque não queremos desfrutar do reino dos céus numa outra vida. Não, queremos já aqui e agora desfrutar do reino dos céus. E é por isso que a relação que temos com a Virgem Maria na ortodoxia é o que nos estabelece isso aqui, não quando morrermos, não para uma vida futura. Queremos desfrutar o reino dos céus aqui e agora já. E é por isso que buscamos a Virgem Maria na ortodoxia e não fora dela, porque é somente na ortodoxia que nos relacionamos com ela já aqui e agora. Bem, meus amados cristãos ortodoxos, por que tudo isso que estou falando não é um blefe? Não são meras palavras, mas uma realidade. Vamos ver o que aconteceu naquele dia onde São João Damasceno, o grande teólogo da igreja, nos diz que, de fato, baseado em toda a tradição da igreja, São João Damasceno já nos dizia o seguinte, que se quisermos resumir em um termo, em uma só palavra, em um só conceito, toda a dispensação de Deus para com o homem, para salvá-lo, todo o cuidado que Deus teve desde a queda de Adão, para que ele pudesse encontrar uma maneira de conseguir vir, levantar-nos nosso estado caído e proporcionar a nós a nossa salvação. Se pudermos resumir em um só termo, todas as ações de Deus para com nossa condição caída, se pudermos resumir em um só termo, todas as ações do Antigo Testamento, tudo que Deus fez para que pudesse ser possível a sua encarnação, para a nossa salvação, se pudermos resumir tudo isso em uma só palavra, isso se dá na palavra Theotokos e Sempre Virgem Maria. A Theotokos é um resumo, um único termo que é suficiente para dizer como Deus atuou desde o princípio para conseguir realizar a nossa salvação. Todas as dispensações e cuidados que ele realizou no Antigo Testamento, tudo se resume em conseguir fabricar para si uma mãe da carne, para que ele pudesse ter uma mãe da carne, para que, fazendo um tipo de troca e transação com a humanidade, pudesse dar à humanidade um pai nos céus. Então Deus, fabricando para si uma mãe na terra e na carne, conseguiu abrir espaço para que tenhamos todos um pai nos céus. E esse câmbio, essa transação de troca, deu muito certo. Através da Theotokos Sempre Virgem Maria, Deus adquiriu a mãe na carne, tornando-se ela templo de Deus, a montanha sagrada, a cidade de Deus, a arca da aliança, a montanha não lavrada. E nessa dispensação, Deus conseguiu fabricar para si uma mãe
segundo a carne. E se fez homem e habitou entre nós. E depois de toda a dispensação ser efetivada em seu nascimento, em sua encarnação, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, como nos diz a tradição da igreja, através de São Dionísio Areopagita, discípulo de seu mestre São Paulo, vimos que chegou o momento onde a Mãe de Deus, pelos seus 72 anos de idade, recebeu uma segunda anunciação do arcanjo Gabriel. Digo segunda porque provavelmente houveram outras, mas a esplendorosa e categórica anunciação sabemos todas, aquela onde houve a concepção da Mãe de Deus, anunciada pelo arcanjo Gabriel, e agora novamente o arcanjo 3 dias antes de sua alma ser chamada pelo seu filho para o reino dos céus, para essa despedida, para sua dormição, o arcanjo Gabriel apareceu a ela naquela cidade de Sião, em Jerusalém, onde a Mãe de Deus era o bastião da igreja local de Jerusalém, o fundamento, a consoladora, a conselheira da igreja local de Jerusalém, daquela igreja infante, vamos dizer assim, que estava nos primeiros anos após a ressurreição de Cristo, estabelecendo-se na localidade de Jerusalém. A Mãe de Deus ali como o grande pináculo de toda aquela igreja, o esplendor da igreja de Jerusalém, a arca e o templo da própria igreja de Jerusalém, da Mãe de Deus, onde os apóstolos e as pessoas próximas a eles, e todos os fiéis da igreja de Jerusalém, iam para a Mãe de Deus, na cidade de Sião, onde ela vivia, na casa de São João Teólogo, conforme seu próprio filho havia deixado estabelecido a ordenança de que ela viveria com ele, como este, eis aqui filho, eis aqui a tua mãe, mulher, eis aqui o teu filho, de tal maneira que São João Teólogo a tomou para viver em sua casa em Sião. E nesse contexto, 3 dias antes de seu filho chamá-la definitivamente para estar com ele, o arcanjo Gabriel apareceu a ela na cidade de Sião, em sua habitação, na casa de São João Teólogo, e lhe anunciou que em 3 dias ela iria, de fato, definitivamente, para a tão aguardada e ansiosa espera por ela, dar companhia definitiva de seu Filho amado, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E como prova de que essa aparição era verdadeira, assim como a prova de que a anunciação foi uma aparição verdadeira do anjo e legítima, a prova foi de que Elizabeth estava grávida, desta vez um lírio foi deixado para ela, como prova de que essa visão, essa aparição era verdadeira. E assim a Theotokos Semige Maria ficou sabendo de que em 3 dias iria partir definitivamente para com seu filho, e desejou, fez o pedido ao seu filho amado de que queria despedir-se de todos os apóstolos, de seus amados filhos apóstolos. E aqueles que estavam na igreja de Jerusalém, obviamente foram informados disso e foram ficar com ela, velá-la enquanto chegava o momento de sua dormição. E aqueles apóstolos que não estavam presentes em Jerusalém, mas espalhados pelo mundo pregando, como diz o próprio Dionísio Areopagita, discípulo do mestre Paulo, e pela tradição vocal da igreja sabemos que os que estavam longe de Jerusalém foram transladados de todos os lugares do mundo para estarem ali miraculosamente, assim como o profeta Abacuque foi transportado pela nuca para levar um almoço para a cova do profeta Daniel. Assim também a Mãe de Deus foi transportada, os apóstolos foram transportados, os que não estavam em Jerusalém, miraculosamente para estarem ali, onde ela iria despedir-se deles, e pelo seu desejo, Deus concedeu o milagre de que todos até que estavam longe, miraculosamente foram transportados para o cenáculo em Jerusalém, na cidade de Sião.
E assim a Mãe de Deus despediu-se de cada um deles, e como nos narra a tradição vocal da igreja, e todo esse ícone da dormição, como aconteceu isso, é justamente baseado na carta que São Dionísio Areopagita escreveu sobre esse evento, e na tradição vocal da igreja. E você vemos o ícone da dormição, todo o cenáculo está repleto do bispo de Jerusalém, dos apóstolos, Santiago, e de repente, todo o teto daquela habitação em Sião se abriu de maneira sobrenatural, de tal maneira que Cristo veio acompanhado e precedido de todos os profetas, de todos os anjos, não somente um ou dois anjos, mas de todos os tronos, principados, potestades, dominações, serafins, querubins, todas as hostes celestiais vieram acompanhados de Cristo, dos profetas, e todo aquele cenáculo onde ele estava foi preenchido pelos profetas, por todos os anjos, por todas as pessoas angelicais. E então, como vemos na descrição do ícone da dormição, São Dionísio narrando em cartas o que ele viu naquele momento, viu que nosso Senhor Jesus Cristo, na figura de um bebezinho enrolado em coeiros, levou a alma de sua mãe, porque um bebezinho, demonstrando que a alma de sua mãe foi levada por ele para o reino dos céus. E mais tarde, como nós vemos, sabemos pelo milagre que ocorreu 3 dias após a sua dormição, e que sua alma foi levada para o reino dos céus pelo próprio Cristo, vimos como ocorreu um milagre, que 3 dias depois, devido ao apóstolo Tomé não estar presente nesse evento, e ficar triste de não poder ter despedido-se da mão de Deus, exigiu que sua tumba, onde foi sepultada e velada, fosse aberta. E quando abriram providencialmente mais uma vez, o apóstolo Tomé não estava presente nesse evento, como não estava presente no primeiro dia da Páscoa, mas 8 dias depois pôde visualizar Nosso Senhor. Assim também agora, 3 dias chegando atrasado, completamente deprimido por não ter sido digno de despedir-se da mão de Deus, tudo foi esclarecido, foi providencial que ele chegou atrasado. Porque quando foi despedir-se da mãe de Deus em sua sepultura, o seu corpo já não estava mais ali. Por quê? Porque assim como sua alma foi levada pelo próprio Cristo de maneira soberana para o reino dos céus, não só sua alma, mas o seu corpo, 3 dias depois, foi colhido para a ressurreição. O que significa foi colhido para a ressurreição? Meus amados cristãos ortodoxos, é master entendermos o que ocorreu. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua própria divindade, foi a primeira colheita dos mortos, ou seja, por ser Deus e não ter pecado, quando morreu, o Hades e a morte e a corrupção nada tinham a ver com ele, e portanto a morte não tinha poder sobre o nosso Senhor, o qual pela sua divindade, o Hades ao engoli-lo foi explodido, e ele ressuscitou, porque a morte não poderia mantê-lo, e ele foi portanto a primeira colheita dentre os mortos. Já a mãe de Deus foi a primeira colheita daqueles que são os ressuscitados. Porque através da vitória de Cristo sobre a morte, abriu-se a oportunidade de que na regeneração, no futuro, no dia da ressurreição, assim se diz, todos os mortos ressuscitarão e os santos estarão no lugar especial, no reino dos céus, também com seus corpos. As almas dos santos habitam no paraíso. Mas no dia da regeneração, quando todos os mortos ressuscitarem, então os corpos dos santos ressuscitarão e eles estarão com os seus corpos deificados, transfigurados e ressuscitados e resplandecentes no reino dos céus. Primeiramente, suas almas estão
completamente fora do poder da morte, porque participam do batismo, da morte e ressurreição de Cristo. Como todo cristão ortodoxo tem acesso a esse dom através de seu batismo, e os santos libertaram todo o poder do fluxo da ressurreição já nesta vida, e portanto suas almas estão habitando no paraíso, resplandecentes em fulgor da ressurreição, mas os seus corpos aguardam na sepultura com seus ossos, e suas moléculas e seus átomos estão espalhados pela criação, aguardando a voz da ressurreição. Com a mão de Deus, isso ocorreu como a primícia da colheita. Esse estado que os corpos dos santos estarão na regeneração, de fato, já ocorreu na Theotokos, por antecipação, a ressurreição de seu corpo, muito antes do dia da ressurreição. Por quê? Porque ainda que a mãe de Deus e sempre Virgem Maria não possui a divindade por natureza, nela permeia toda a graça da energia incriada, da energia deificante que seu Filho a concedeu desde habitar em seu ventre. Toda a graça de Deus habita tanto na Virgem, e a Virgem, durante toda a sua vida, não cometeu pecado, mesmo numa condição caída, superou, portanto, até mesmo o estado que Adão possuía originalmente no paraíso, antes de cair. Porque se, no mundo caído, a Virgem, com uma natureza caída, não cometeu pecado pela sua vontade tão determinada em fazer a vontade de Deus, então o estado que ela adquiriu na terra caída é superior até mesmo ao que Adão tinha no paraíso. E, portanto, ela tornou-se mais honorável que os querubins, infinitamente mais gloriosa que os serafins. Porque numa natureza caída, no mundo caído, não cometendo pecado, e Adão num corpo ainda não digno de imortalidade, não havendo ainda corrupção, no paraíso de condições perfeitas, mesmo assim caiu e cometeu pecado, e a Virgem, numa natureza caída e num mundo caído, não cometeu pecado, ela adquiriu um estado de santidade superior ao de Adão no paraíso. Só que essa resolução de vontade era tão tamanha que automaticamente isso a dá um estado de ter-se, portanto, se formado como um templo, o lugar mais santo que poderia existir no universo, que Deus poderia habitar. E é por isso que ele veio primeiro e encarnou em seu ventre, e é óbvio que na hora de sua dormição e de sua morte, nada também a morte poderia ter sobre ela de poder. Logo, nosso Senhor buscou sua alma e 3 dias depois, como uma continuação de sua própria ressurreição, a Mãe de Deus, permeada, mergulhada e imbuída de toda a divindade de seu Filho, também ressuscitou, em seu corpo inclusive, e, portanto, foi transladada da terra para o reino dos céus, não somente ao paraíso, como os santos estão com suas almas aguardando a ressurreição, mas na antecipação de tudo isso, já no reino dos céus, nosso Senhor buscou sua mãe e a levou e ressuscitou o seu corpo, de tal maneira que ela foi levada para onde está o seu filho. E onde está seu filho? No trono da divindade, no trono da Trindade. Mas, ora, o que é que se tornou agora o trono da Trindade? A própria Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, de corpo e alma, é agora o trono da divindade, o trono da Trindade. Percebem o nível de proximidade? Qual é o estado espiritual aonde se encontra o corpo da Virgem?
Assim como nosso Senhor, pela sua divindade e humanidade, sendo Deus e homem, em sua ascensão, sentou-se com seu corpo no trono da divindade e deificou a natureza humana, a Mãe de Deus, da mesma forma, não por natureza, mas pela graça da energia incriada, já deificada, foi levada com seu Filho para onde ele está como Deus e homem. E onde é que ele está? À direita do Pai, no trono da divindade. Agora, o que é esse trono agora que Deus subiu com sua arca para essa divindade, para o reino dos céus? Onde é que essa arca está? Está exatamente sendo agora ela mesma, de corpo e alma, o trono da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de onde seu Filho se senta, a sua arca, o seu trono, o seu assento no reino dos céus, é nada mais, nada menos que a própria Mãe de Deus e nossa Virgem Maria. E esse estado que ela está, de corpo e alma, o que ela habita, onde ela habita, o que ela é, a função dela, é estar agora próxima da Trindade, mais que os próprios serafins, porque eles possuem uma certa proximidade e acesso à divindade. Mas a Mãe de Deus, ela mesma tornou-se, pela transladação da terra para os céus, o próprio trono da divindade. Logo, o estado espiritual de glorificação, de deificação que ela possui, é o mesmo que o seu Filho possui por natureza divina. Ela possui agora por participação da glorificação que seu Filho proporcionou a ela, sendo, portanto, ela agora a que é portadora de Deus em seu ventre da encarnação, porta Deus em si na Trindade, no reino dos céus, de maneira antecipada. Nossa mente sequer pode abarcar tal coisa. Enquanto minhas meras palavras humanas, em linguagem articulada, tentam explicar a vocês este mistério, ao mesmo tempo, nossa mente não consegue abarcar como pode ser que a Mãe de Deus foi elevada a esse estado, onde os querubins e serafins são próximos do trono, mas ela é o próprio trono e, portanto, está muito mais próxima de Deus do que os próprios serafins e todos os anjos, que possuem uma certa proximidade, mas não estão no trono, não são o trono, mas ela é o trono, a arca, a cidade, a montanha de Deus. Todas as figuras do Antigo Testamento sobre a Mãe de Deus só possuem sentido quando nós entendemos qual é o significado desta festa da dormição. Que toda a criação, quando foi criada e visualizada por Deus, o desenho que ocorreria, todas as imagens do Antigo Testamento, tudo tinha como propósito que a Mãe de Deus um dia ocupasse o lugar do trono da divindade, mais próxima de Deus do que qualquer ser criado, do que qualquer coisa que possamos imaginar que existe entre Deus e a criação, está aí antes a Mãe de Deus. Não só ela está mais próximo de Deus do que qualquer homem, do que qualquer coisa criada, visível, no mundo visível, como ela é mais próxima de Deus do que qualquer coisa criada no mundo também invisível. E por isso é que São Gregório Palamas nos diz, na homilia para essa festa, que a Mãe de Deus é a fronteira entre a terra, o criado e o incriado. A Mãe de Deus tornou-se uma fronteira, uma muralha, algo que é uma fronteira entre a criação e o incriado. Porque nada está mais próximo de Deus, nem o anjo, nem nada, do que ela. Mas,
como nós suplicamos e oramos ontem na festa, nas vésperas das orações. Houve momentos onde na vigília nós suplicamos: ó Senhora nossa, ainda que tu és muito mais dos céus do que da terra, ainda que tu tens a ver muito mais com as coisas do céu do que com as nossas, não te esqueças do teu parentesco para conosco. Não te esqueças do parentesco que tens conosco. Que parentesco é esse? A nossa humanidade. Ainda que a mãe de Deus está nesse estado tão mais honorável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, ainda que ela está mais próxima de Deus do que qualquer coisa que a nossa mente possa marcar, não somente no paraíso, mas no reino dos céus, com o seu filho, sendo o trono pelo qual Deus assenta, como Deus quis fazer do seu ventre, na encarnação, o lugar onde ele habitou, muito mais na glorificação de sua transladação da terra para os céus. Agora ela é tudo isso e muito mais no reino dos céus, e portanto tem muito mais a ver com as coisas dos céus do que com as nossas. Ó Senhora nossa, não esqueças do teu parentesco para conosco. Que parentesco é esse, meus amados cristãos ortodoxos? A nossa humanidade. Ainda que a mãe de Deus é tudo isso, ela ainda é humana. E se é humana, que possa nunca esquecer-se da relação que tem para conosco, pobres e humildes pecadores, humanos tal como ela, ainda que ela parece ser muito mais divina do que própria humana, como o próprio Dionísio diz. Se não tivesse sido admoestado por ela mesma, diz São Dionísio, quando a viu a festa de sua dormição, e o aroma, a luz, o estado, o aroma, os sentidos, tudo o que abarcava a sua compreensão humana. São Dionísio, no momento de sua dormição, ele diz: se ela não me tivesse admoestado, estaria pensando que ela mesma era o próprio Deus, pelo estado de glória, de brilho, de aroma que ele visualizou, viveu na hora da sua dormição. Como é que Cristo veio levar a alma de sua mãe para esse trono? E depois, 3 dias depois, até com o corpo ela foi glorificada para o estado antecipado do reino dos céus, sendo ela a colheita da ressurreição, a primeira colheita da ressurreição. Cristo sendo a primeira colheita dos mortos, e a mãe de Deus o primeiro fruto, a primeira colheita dos frutos da futura regeneração e ressurreição. E é por isso que suplicamos que, ainda que tu és muito mais dos céus do que da terra, das coisas dos pecadores, dos humanos, não te esqueças do teu parentesco. Ó Senhora e soberana nossa. E de fato, sabemos que a mãe de Deus não esquece de nós. E ainda que está nesse estado esplendoroso do reino dos céus, em várias ocasiões a tradição da igreja nos mostra que porque a mãe de Deus de fato está aqui agora conosco, o reino dos céus através dela é para a igreja ortodoxa acessível aqui e agora, e não um dia quando morrermos. Não, nós somos ortodoxos justamente por isso, porque não queremos adquirir uma paz e visualizar as coisas do céu quando morrermos. Não, queremos desfrutar disso tudo aqui e agora. E através da visão que Santo André, o louco por Cristo, teve na chamada festa da proteção, quando ele estava com seus discípulos Epifânio, e estavam na Hagia Sofia, de repente, através de sua visão, onde Santo André foi elevado aos céus e ao paraíso, e nessa visão, nessa chamada festa da proteção, ele visualizou no paraíso o santo São João Batista, visualizou os anjos e a Santa Cruz plantada no meio do paraíso e todo o demais. E quando observou essas coisas, se deu conta de uma coisa, que não estava vendo a mãe de Deus. Então perguntou ao anjo que estava o acompanhando nesta teoria, nesta visão: onde está a mãe de Deus, que vejo tudo? Vejo o Batista, vejo a cruz plantada no meio do paraíso, vejo os anjos, os santos, mas não estou vendo a mãe de Deus. E então esse anjo que estava acompanhando disse o seguinte:
Tu não estás vendo a Mãe de Deus? Porque o lugar preferido dela ainda nem é aqui. Ela prefere estar em outro lugar. E ele disse, onde é esse lugar? Ele disse, na terra, intercedendo dia e noite, de maneira invisível, individualmente, por cada um dos pecadores que aclamam e suplicam o seu nome. Porque assim como Deus, por divindade e natureza, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, a Mãe de Deus, participando agora, tão permeada, tão sublimamente portadora de Deus e da graça da energia incriada, possui o dom de, assim como Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, a Mãe de Deus, repleta da graça, também pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ela prefere estar, ainda que invisivelmente, presente ao lado dos pecadores que aclamam, ajudando e intercedendo para que sejam livres dos ataques dos demônios e possam adquirir, cada um individualmente, a sua salvação. Não somente intercedendo pela humanidade como um conjunto, mas individualmente, ser humano a ser humano, ao lado de cada um que a invoca, e até aqueles que não a invocam, ele está ao lado deles, intercedendo pela sua salvação, com uma graça que, volto a dizer, é uma graça pela qual, se a Mãe de Deus agora é o trono de Deus na divindade, quando foi transladada da terra para os céus, então toda a luz e energia e graça que sustenta o universo e a criação passa por ela, antes de passar até mesmo para o mais elevado e glorioso dos serafins. Então não só a criação visível, como a criação invisível, recebe graça de Deus através da Theotokos, primeiramente, porque ela tem uma proximidade com Deus maior do que qualquer coisa criada. Logo, até os anjos, não só a criação, o universo criado, mas até o macrocosmos, o mundo invisível, tudo é sustentado pela graça de Deus. Sim, mas essa graça de Deus que sustenta tudo o que é criado, essa criação inteira recebe somente a graça de Deus através da Theotokos e sempre Virgem Maria. Não há absolutamente nada no universo que não receba graça primeiramente da Theotokos e sempre Virgem Maria. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, supliquemos a Nossa Senhora e sempre Virgem que nos conceda a graça de nós também, através de suas intercessões, nós também um dia adquirirmos em nós, para nossa salvação, a graça de sermos portadores do reino dos céus em nós, já nesta vida, e futuramente nós também habitarmos no reino dos céus na vida futura. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos, pelas orações de sua puríssima mãe, a Theotokos sempre Virgem Maria. Amém.